Em uma publicação do site G1, intitulada A Criminalização da Paquera, havia a seguinte afirmação: os homens estão ficando com medo de demonstrar qualquer interesse pelo sexo oposto. E mesmo não havendo interesse, existe a apreensão de que um cumprimento gentil seja interpretado como um gesto opressor e machista. É recomendável nem olhar para as mulheres em ambientes sociais, na rua, no shopping. Na dúvida, melhor evitar. Em aparente convergência com a matéria do G1, pode ser ressaltado o fato de estar cada vez mais comum nas redes sociais manifestações de angústia ou de preocupação de mulheres como estas. E, gente, vou contar uma coisinha pra vocês. Tô há uns 7 meses solteira, depois de um casamento de 8 anos, e já tô começando a me acostumar com muitas coisas que, infelizmente, não queria me acostumar. Homens não chegam mais em ninguém. Você pode ser a rainha do Egito, entendeu? Eles não vão chegar. Tipo, o máximo que eles vão fazer é flertar pelo Instagram, curtir os stories e tudo. Tipo, não se fazem mais homens como antigamente. É um achado, entendeu? O homem que chega. Me fala se é só comigo, assim, e com as minhas amigas que isso acontece. Mas eu vejo muito na internet. Mas isso acontece com você também? Me fala aí nos comentários. Se tem uma conversa que eu tenho tido ultimamente com minhas amigas, foi que puta que pariu, a gente vai pras festas todas lindas, maravilhosas e ninguém chega na gente. Assim, não é porque sou eu não, gente, mas eu quando me arrumo eu fico bonitona, carretona mesmo. E ninguém chega nem pra pedir pra dançar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, eu só posso estar feia, eu sou feia e eu tô me enxergando bonita. Mas não, eu entendi tudo. A pandemia que é culpada disso tudo, porque a gente se acostumou com esse negócio de curtir story, de curtir foto, e agora quando chega cara a cara, ninguém quer falar com ninguém. Mas pra falar a verdade pra vocês, eu sinto falta daquelas encaradas que a gente dava no meio da festa. Olhava pra pessoa, a pessoa olhava pra gente, ficava só esperando tocar aquela música gostosa de dançar coladinho pro cara chegar na gente. Tô odiando essa nova fase. Hello, galerita. Eu tô percebendo que a era dos homens que chegam nas mulheres tá acabando. Porque assim, né, de onde eu venho, antigamente, na época dos primórdios, era o homem que chegava na mulher. E agora não, gente. Eu fui numa festa esse final de semana. Os homens olhavam, tipo, tinha um específico que ele olhava dentro do meu olho. Dava pra ver que ele queria ficar comigo e eu também iria ficar com ele fácil. Só que ele não chegou. E eu fico muito bolada porque eu não vou chegar no homem. Eu não sei chegar, eu não sei conversar. Oi, tudo bem? Eu não sei. Eu espero o homem chegar. E quando ele chega, eu sei desenvolver uma boa conversa. Mas não, eles não estão chegando. Isso não tá acontecendo só na minha cidade, no meu estado, não. No Brasil inteiro. Eu não sei o que rolou, mas eu fiquei solteira recentemente e já tem alguns anos que eu não fico solteira. Então, assim, eu percebi que tem uma diferença muito grande de comportamento dos homens pra agora do que em relação a antes. E aí me parece que tá todo mundo meio, vou ficar aqui enrolando e aí quando surgir uma oportunidade pra a gente se esbarrar em algum lugar, a gente fica. Mas não tem quase ninguém que efetivamente tem atitude do tipo, tal dia, tal hora, e fica ali te mandando mensagem, enfim, faz muita questão. Parece que os caras estão sempre enrolando muito. E eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas eu tava conversando com a minha avó, e aí, por incrível que pareça, a gente concordou numa coisa. Super a favor do feminismo, tá? Inclusive foi criada pelo Quebrando Tabu. Porém, hoje em dia eu acho, posso estar muito errada, mas eu acho que isso trouxe algumas complicações também, porque a gente era bem extrema, né, naquela época. E assim, eu lembro que durante todos esses anos da minha vida eu não podia deixar o cara pagar nada pra mim, eu não podia deixar ele me pegar em casa, eu não podia deixar ele me levar, não sei o quê. Eu acho que isso foi colocando eles num lugar muito cômodo. Então assim, a gente é independente, sim, a gente pode fazer tudo sozinho com certeza. Porém, a gente colocar eles nesse lugar muito confortável, do tipo, você pode me tratar de qualquer jeito que eu não vou estar nem aí, acho que causou talvez um pouquinho disso aí. Em São Paulo, homem não chega em mulher. Se você já veio para São Paulo, você vai concordar. E se você nunca veio, fique sabendo. É assim que funciona. Mas eu não tô falando do homem que mora aqui e não nasceu aqui. Eu tô falando do homem que nasceu aqui em São Paulo. Ele não chega em mulher de jeito nenhum. Eu sempre brinco que em São Paulo chega o Natal, chega o Ano Novo, chega a Páscoa, mas não chega um homem em você. E isso meio que facilita muito a vida dos caras dos outros estados ou até do interior de São Paulo, que fica o campo aberto para eles, porque os caras simplesmente, eles não chegam. Tem um tipo de rolê onde o cara chega mais nas mulheres, mas ainda assim tá longe de ser igual nos outros estados ou no interior, enfim, que é no rolê de sertanejo.
Mas não são todos os rolês de sertanejo também. É um rolê de sertanejo assim um pouco mais simples. Se for mais elitizado, tipo um Vila JK, esquece, os caras não chegam. E como os caras aqui de São Paulo fazem pra pegar as minas? Cara de São Paulo gosta de chegar na mina pelo aplicativo. Sim, eles usam o aplicativo pra pegar mulher. Eles são especialistas nisso. De ter uma vez que eu tava em uma festa, o cara ficou me olhando a festa inteira, não veio falar comigo. E quando eu cheguei em casa, era tipo umas 4 horas da manhã, apareceu uma mensagem dele no meu Instagram. Eu nunca tinha visto o cara na minha vida, eu nunca tinha falado com ele, eu não sabia o nome dele. Ele pegou o Instagram da minha amiga, pelo Instagram da minha amiga ele achou meu Instagram, então ele me chamou no direct. Olha o trampo que o cara fez, sendo que ele só podia ter chegado e falado boa noite. E por que os caras não chegam? Gente, aqui em São Paulo, as minas que chegam nos caras, e elas chegam assim, ó, sem dó. Elas chegam, ó, atacando. Eu não sei se é porque os caras não chegam, então elas chegam, ou os caras não chegam porque eles não precisam, porque as minas vão chegar. As minas aqui, elas são atacantes natas e competitivas pra caramba. Se tiver mulher, então, paquerando ali também, aí que elas vão atacar igual leoa. O que anda acontecendo com esses homens de hoje em dia? Os caras não têm atitude, não sabem conversar, não sabem ter um diálogo saudável. É o tempo todo mandando foguinho no direct das mulheres. E quando estão numa balada, num barzinho, os caras não se aproximam. Não conversa. O diálogo não flui. Fica um bando de marmanjo tudo reunido, dividindo o combo, né? Mas não sabe chegar, abordar de forma carinhosa, respeitosa uma mulher. Não sabe ter um diálogo legal. O que tá acontecendo? Vocês estão parecendo umas múmias. Fica parado nos lugares, não desenvolve um assunto, não conversa. Só tem bando de homem Nutella. Homens solteiros desse Brasil, sentem aqui e vamos conversar. Nesse meu vídeo anterior, eu tenho uma amostra de quase 300 mulheres dizendo que não estão beijando na boca, que não conhecem ninguém, que não estão saindo, que está difícil, que está insustentável. E a pergunta que fica é: se as mulheres não estão beijando na boca, quem vocês, homens, estão beijando? Outros homens? Ou será que foram vocês que decidiram fazer um celibato e nós, mulheres, estamos aqui apenas sofrendo as consequências de uma decisão de vocês? Ou será que eu e essas outras 300 mulheres fazemos parte do grupo das mulheres feias com autoestima e a gente tá aqui reclamando que a gente não beija na boca, mas talvez a gente seja só feia? Não vou descartar essa possibilidade, porque vai que é isso. A questão é que a conta não tá fechando, gente. Como assim? Ninguém beija na boca mais? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o planeta, com a sociedade? Mas o que está realmente acontecendo? Será que há algum problema com a masculinidade? Ou será que tudo não passa de mera percepção equivocada das mulheres? Vamos investigar um aspecto desta questão e talvez sugerir uma possível resposta para o que pode estar acontecendo. Thomas Robert Malthus foi um iluminista britânico que previu uma crise populacional no mundo, que viria a ser causada por uma grave insuficiência de alimentos. Malthus argumentou que a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, ao passo que a população crescia em progressão geométrica. Uma vez que a produção de alimentos não acompanharia o crescimento da população, a crise seria inevitável se não fosse adotado algum tipo de controle do aumento populacional. Por muito tempo, essa teoria foi tratada praticamente como uma verdade absoluta. Influenciou muitos economistas e foi utilizada por governantes para justificar inúmeras atrocidades cometidas em todo o mundo em nome do bem-estar das gerações futuras. Na China, durante 36 anos, permaneceu vigente uma lei que limitava a 1 o número de filhos que um casal poderia ter. Foi a chamada Política do Filho Único, uma cruel e desastrosa medida estatal que motivou todo tipo de abuso contra as mulheres grávidas, além de ter criado uma verdadeira indústria de exploração de recém-nascidos. Após quase 40 anos de manipulação da demografia, punindo pessoas com prisões, multas, obrigando mulheres a abortar e até trabalhos forçados, a cultura da maternidade foi dilacerada. As únicas formas que o Estado tem de fazer cumprir suas leis é por meio de ameaça ou do efetivo uso da violência.
Houve, com isso, um imenso declínio da taxa de natalidade. A população chinesa foi radicalmente submetida a um processo de encolhimento e envelhecimento, e, como resultado, a China se encontra enfrentando uma verdadeira crise populacional. Isso porque a população em idade de trabalho e consumo está cada vez menor, que vem agravando a crise no setor imobiliário, automobilístico e afetando toda a economia chinesa de uma forma geral. Mesmo após o fim dessa trágica política estatal, a situação não mudou. Grande parte das mulheres que cresceu durante a política do filho único simplesmente não quer assumir a responsabilidade de ser mãe, nem com os programas estatais de subsídios que foram implementados para incentivá-las a terem filhos. Em consequência, o Estado se viu obrigado a implantar subsídios também para incentivar o consumo. Mesmo assim, a demanda interna continua desabando, sem mencionar que a situação é certamente pior do que a divulgada. É típico de toda ditadura manipular os indicadores para propagandear uma economia saudável. O site americano The Economist parece finalmente ter chegado a esta conclusão. A manchete de uma matéria do dia 5 de setembro era: as autoridades chinesas estão escondendo o estado da economia. Isso nunca foi novidade, mas certamente estão percebendo que a situação está crítica. Além dos nefastos fatores típicos de toda economia planificada, a crise populacional é mais um elemento que está contribuindo para a aceleração do declínio da economia chinesa. A teoria malthusiana é apenas mais uma das teorias estúpidas adotada por estatistas. Ironicamente, a pretexto de evitar uma crise populacional teórica, o Estado chinês criou uma crise populacional real, e se não for logo revertida, pode levar ao colapso o gigante comunista. Com o reconhecimento do imenso poder concentrado no Estado e sua grande capacidade danosa para os indivíduos, foi criada a Constituição, idealizada como a principal lei do Estado. Seu propósito básico era a limitação do poder estatal, tendo como objetivo fundamental a preservação e o respeito das liberdades individuais. Na contramão desse ideal, foi idealizado no século XIX o Estado social-democrata, as sociais-democracias, a partir de uma ideologia política fundamentada em concepções russonianas e principalmente hegelianas, e vislumbrou a transição para uma sociedade socialista sem a necessidade de uma revolução. Abandonando a ortodoxia marxista, a estratégia para a implementação do socialismo passou a ser uma gradual reforma legislativa no sistema capitalista. A partir dessa ideia, o conceito inicial de Constituição foi completamente subvertido. Ela deixou de ser uma carta de limitação do poder do Estado para se tornar uma fonte inesgotável de previsões para todo tipo de intervenção estatal. A consequência desse arranjo é uma sociedade cada vez mais subdividida e conflituosa, uma vez que, ao promover determinados valores, o Estado necessariamente exclui outros. Todas as relações humanas são naturalmente regidas por estímulos, ou seja, nas relações voluntárias, o indivíduo só se propõe a fazer algo se houver a percepção de que há mais vantagens do que desvantagens a serem obtidas. Com relação às leis, todas elas trazem em si um custo social e econômico a ser suportado. Por mais bem intencionadas que sejam, elas podem desequilibrar bastante as relações humanas, de forma a desestimular comportamentos que seriam naturais e até estimular diversos outros comportamentos imprevistos. Quando se tratam das relações entre homens e mulheres, por exemplo, não é novidade para ninguém a quantidade imensa de leis que são aprovadas todos os anos pelo Congresso para, em tese, proteger as mulheres contra os homens. São leis que versam sobre ambientes e relações de trabalho, violência doméstica, união estável, casamento, entre outras questões. Por terem caráter geral, elas têm o grande inconveniente de tratar todos os homens indiscriminadamente como mal-intencionados, vilões ou agressores. Não há dúvida de que uma pequena parte realmente seja, mas a imensa maioria também acaba sofrendo as consequências sem nunca ter dado qualquer motivo. Essa é uma discussão um pouco extensa que provavelmente faremos em uma outra oportunidade. Para o momento, o importante é entender que, apesar deste problema, ainda existe algum grau de conexão das leis votadas pelo parlamento com os valores, com a moral, com as tradições da sociedade, visto que são, ainda que de forma precária, os representantes eleitos. O problema toma proporções muito mais graves quando as leis são criadas em completa desconexão com qualquer base nos valores, na moral e nas tradições, e passa a estar amparadas pura e simplesmente em ideologia.
Muito do que vem sendo decidido pelo judiciário brasileiro em relação a causas que envolvem mulheres está sendo fundamentado no protocolo para julgamento com perspectiva de gêneros, uma cartilha produzida pelo Conselho Nacional de Justiça. O bom senso nos levaria a crer que essa cartilha deva ter sido baseada na moral, na tradição construída no seio da sociedade ao longo de várias décadas, ou talvez tenha sido cuidadosamente elaborada com base em conhecimento científico adquirido por meio de inúmeras evidências empiricamente demonstradas. Ou ainda, quem sabe, essa cartilha deva conter um compilado de leis discutidas e aprovadas pelo parlamento. Mas a verdade é que não há bom senso. Essa cartilha foi completamente baseada em ideologia. Ela é essencialmente pautada pela teoria crítica, com ênfase no feminismo marxista, que enxerga a mulher como uma vítima do sistema de opressão, uma vítima do patriarcado. Nada do que contém nela é lei, nada foi votado no Congresso. Ela foi produzida pelo CNJ, um órgão do judiciário que deveria ser meramente administrativo, mas que está direcionando descaradamente os julgamentos. Ou seja, na prática, se trata de uma legislação construída a partir de uma agenda política adotada pelo judiciário. Sem absolutamente nenhuma legitimidade popular, os burocratas não eleitos do judiciário estão decidindo com base nessa cartilha sem nenhum controle externo. A justiça brasileira vem se tornando cada vez mais uma justiça ideológica, sem qualquer reverência ou respeito pelo poder legislativo. É o mais puro e simples ativismo judicial. Se quiser entender mais sobre isso, recomendo assistir a este vídeo do canal, cujo link vou deixar na descrição. Pois bem, para exemplificar, vejamos apenas um trecho dessa cartilha. Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. Peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade. De acordo com a cartilha do CNJ, a simples denúncia feita por uma mulher é suficiente para justificar a aplicação de medidas extremamente gravosas, que podem prejudicar imensamente a vida de um homem. De fato, para uma mulher que realmente tenha sido vítima de alguma agressão, parece ser algo perfeitamente razoável. Mas seria absurdo imaginar que parte dessas mulheres pudessem estar mal intencionadas, querendo obter vantagens ou simplesmente querendo prejudicar impunemente um ex-companheiro, por exemplo? Não. Uma mulher não seria capaz disso. Deve ser maldade da minha cabeça. Não existem mulheres com mau caráter. Todas são vítimas do machismo estrutural. Com estes fundamentos, um bando de burocratas ideológicos do judiciário vem decidindo quase que exclusivamente em desfavor dos homens, sem que nada disso tenha sido aprovado pelo legislativo. Será que isso tem o potencial de gerar impacto nas relações? Voltando ao problema inicial, está havendo algum problema com a masculinidade? Será que os homens estão com menos interesse pelas mulheres? Acho que não se trata disso. De fato, é uma questão complexa e envolve múltiplas dimensões, além de haver muitas controvérsias. Existem até argumentos que dizem que esse problema não existe. Não são os homens que não chegam, mas apenas aqueles determinados homens mais cobiçados, aqueles específicos que todas querem, os que não precisam se esforçar para conseguir as mulheres que querem, enquanto os demais são invisíveis. Há argumentos que dizem que as redes sociais têm mudado os comportamentos. Antes, as pessoas se envolviam apenas com outras que estivessem ao seu alcance físico, ao passo que nos dias atuais, as redes sociais proporcionam um alcance rápido e praticamente ilimitado, de forma que muitos perdem o interesse pela monogamia. A verdade é que existem muitas teorias sobre diferentes pontos de vista e possivelmente todas elas têm algum peso sobre essa questão. Mas, de fato, é possível perceber uma mudança recente na dinâmica dos relacionamentos, no comportamento tanto dos homens quanto das mulheres. E com absoluta certeza, as leis feministas e principalmente a postura ativista do judiciário têm um grande grau de impacto nisto. É muito provável que a percepção de que haja mais vantagens do que desvantagens nos relacionamentos tenha reduzido bastante. Arrisco afirmar que a tendência a longo prazo é piorar bastante, e se tratando da teoria crítica, afirmo com convicção que este é exatamente o propósito.
Além disso, lei estatal nenhuma resolve problemas sociais, pois elas não agem diretamente sobre as raízes dos problemas que supostamente pretendem resolver, somente sobre as suas consequências, criando distorções antes inexistentes. Ou seja, elas criam novos problemas para os quais deverão ser criadas novas leis, chamado ciclo do intervencionismo. É dessa forma que o Estado, este ser hipertrofiado, insaciável devorador de recursos, se perpetua. Eleva indefinidamente seu poder e subjuga cada vez mais o povo. É mera ilusão acreditar que o Estado pode solucionar questões sociais. Ao contrário do que normalmente é propagado, a ordem social espontânea que nos foi amputada é muito mais eficiente e muito mais próspera. Se chegou até aqui, é muito importante que você deixe seu like. Considere se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo relevante. Te convido também a contribuir com nossos debates, deixando um comentário abaixo. Se você quer entender a origem do politicamente correto e por que atualmente existe tanta perseguição a humoristas, clica nesse vídeo que está na sua tela. A gente se vê lá. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.